E aí, guerreiros, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Ricardo e esse é mais um vídeo da série de revisão para o Enem. O assunto de hoje é geometria espacial, que é um dos assuntos mais abordados nessa prova do Enem. Quer mais dicas para fazer a prova do Enem? Então se inscreve no canal, deixa um like aí no vídeo para fortalecer e dar aquela moral e vem comigo para a resolução dessas questões. Questão na tela, pessoal. Essa primeira questão aqui, você só precisa lembrar os conceitos iniciais lá de geometria espacial, saber os nomes dos poliedros, as características de cada um deles, né? Então vamos lá, sem mais demora. Uma rede hoteleira dispõe de cabanas simples na ilha de Gotland, na Suécia, conforme figura 1. A estrutura de sustentação de cada uma dessas cabanas está representada na figura 2. A ideia é permitir ao hóspede uma estada livre de tecnologia, mas conectada com a natureza. Então, olha só, aqui é uma foto da cabana e aqui é o modelo matemático dela. Vamos ver o que a questão nos pede. A forma geométrica da superfície cujas arestas estão representadas na figura 2 é tetraedro, pirâmide retangular, tronco de pirâmide retangular, prisma quadrangular reto, prisma triangular reto. E qual deles? Vamos analisar a figura. A primeira coisa que você vai observar é que essa figura é formada por dois triângulos e eles estão opostos um ao outro, olha, um de frente para o outro ali. E as laterais, nós temos três laterais que são retângulos. Professor, como é que a gente sabe que são retângulos ali? Porque a figura já me indicou aqui, olha, esses ângulos retos aqui, que caracterizam um retângulo, ok? Beleza. Qual é a figura geométrica, né, o sólido geométrico, que possui duas bases iguais, né, congruentes, e as faces, né, laterais são retângulos ou paralelogramos? Professor, lembrei, é o prisma. Né? O prisma tem duas faces e as laterais são retângulos ou paralelogramos. Beleza, nesse caso aqui são retângulos. Então, olha, ou vai ser um prisma quadrangular reto ou um prisma triangular reto. Como é que eu decido? Bem, se as bases são triângulos, é um prisma triangular. Nesse caso, um prisma triangular reto, porque as faces laterais são retângulos. Em outras palavras, olha, a aresta lateral, que é essa medida em vermelho, é perpendicular à base, ou seja, forma um ângulo de 90 graus com a base. Então, prisma triangular reto. Matou a questão. Vamos lá, guerreiro, próxima questão. Um casal realiza uma mudança de domicílio e necessita colocar numa caixa de papelão um objeto cúbico de 80 centímetros de aresta, que não pode ser desmontado. Eles têm à disposição 5 caixas com diferentes dimensões, conforme descrito. E aí você tem aqui as opções de caixas. O casal precisa escolher uma caixa na qual o objeto caiba, de modo que sobre o menor espaço em seu interior. Então, coisa importante aqui, olha, precisa escolher uma caixa na qual o objeto caiba, ele tem que caber. E tem que sobrar o menor espaço livre no seu interior. Tem que sobrar menos espaço possível. A caixa escolhida pelo casal deve ser a de número 1, 2, 3, 4 ou 5. Vamos lá. O objeto que eles vão guardar tem um formato cúbico de 80 centímetros de aresta. Então vamos desenhar esse objeto, olha. E as arestas dele têm 80 centímetros. Um cubo tem todas as arestas com a mesma medida. Então ele tem 80 de largura, de comprimento e de profundidade. A caixa que o casal vai escolher não pode ter menos de 80 centímetros de comprimento, nem de largura e nem de profundidade. Ok? Então, professor, de cara, nós já podemos eliminar aqui a caixa 2. Porque a caixa 2 aqui, olha, tem 75 centímetros numa das dimensões. Então ela não serve. Beleza. Já eliminou uma opção ali, tá? O que nós vamos fazer aqui? Como nós vamos colocar esse objeto dentro de uma caixa, nós precisamos saber qual é o espaço interno dessa caixa. Eu quero que sobre menos espaço possível. Quando a gente fala de espaço interno, estamos falando de volume. Então nós vamos calcular o volume de cada uma dessas caixas. Todas elas aqui têm formato de um paralelepípedo ou de um cubo. A primeira aqui, por exemplo, olha, tem as três dimensões iguais. Então, o formato dessa caixa é um cubo. Vamos calcular o volume de cada uma das caixas. Olha, o volume da caixa 1, 86 vezes 86 vezes 86.
tá? Caso você não se lembre, o volume de um paralelepípedo, tá? Você calcula multiplicando as 3 dimensões desse sólido, olha. Comprimento, largura e profundidade ou altura. O volume A vezes B vezes C. Então é isso que nós vamos fazer aqui, olha. 86 vezes 86 vezes 86. Multiplicando, nós temos aqui 636.056 centímetros cúbicos. Esse é o volume dessa caixa. Professor, como é que eu vou sair? Eu vou precisar calcular o volume do objeto também? Não precisa. Por quê? Como eu quero que sobre menos espaço possível, todas essas caixas aqui, olha, o objeto cabe nela. Então, nós só precisamos saber qual delas tem o menor volume. O volume da segunda caixa, nós não precisamos calcular, porque o objeto não cabe nela. O volume da terceira caixa, 85 vezes 82 vezes 90. Multiplicando, nós vamos ter aqui 627.300 centímetros cúbicos. Então aqui você já viu que não vai ser a caixa número 1 também, porque a caixa número 3 já deu um valor menor. Vamos verificar as outras. A caixa de número 4, 82 vezes 95 vezes 82 de novo. Multiplicando 638.780 centímetros cúbicos, que é maior do que o volume da caixa 3 ainda. Então, olha, a caixa de número 4 está fora de questão também. E por último, a caixa 5, nós vamos ter 80 vezes 95 vezes 85, multiplicando 646.000 centímetros cúbicos. Também é um número maior que o volume da caixa 3. Então a caixa 5 foi eliminada também. Portanto, só sobrou aqui para a gente a caixa 3. Ela vai sobrar o menos espaço possível ali. Beleza, então, professor. Não é tão cabulosa essa questão, não. Você só teve que fazer continhas aqui, gente. Aí não tem jeito, tá? Não tem como escapar. É fazer continha mesmo, exercitar o braço aí, beleza? Pessoal, essa questão aqui é uma questão para você analisar um pouquinho. Você vai ter que pensar um pouquinho aqui, fazer um desenhozinho para se guiar, talvez, tá bom? Nesse tipo de questão aqui, eu aconselho você fazer um desenho, tá? Não precisa ser um desenho bonito, mas faça um desenhozinho só para se guiar um pouquinho, tá bom? Uma empresa especializada em conservação de piscinas utiliza um produto para tratamento da água, cujas especificações técnicas sugerem que seja adicionado 1,5 ml desse produto para cada 1.000 litros de água da piscina. Essa empresa foi contratada para cuidar de uma piscina de base retangular, de profundidade constante, igual a 1,7 metros, com largura e comprimentos iguais a 3 e 5 metros. Então, uma piscina aqui, olha, se ela tem a profundidade regular, comprimento e largura também, você já sabe o seguinte, o formato dela é de um paralelepípedo, tá? O formato dela vai ser esse formato aqui. Vou só levar essa figura lá para cima. Ok. O nível da lâmina de água dessa piscina é mantido a 50 centímetros da borda da piscina. Essa informação é importante, olha. O nível da lâmina de água, né? Ou seja, a altura da água na piscina está sempre mantido a 50 centímetros da borda. Ou seja, não enche ela totalmente, deixa faltar ali meio metro para encher. A quantidade desse produto em mililitro que deve ser adicionada a essa piscina, de modo a atender suas especificações técnicas, é quanto? Então vamos lá, gente. O que eu quero saber aqui é o seguinte, olha. Eu uso 1,5 ml do produto aqui para cada 1.000 litros de água. O que eu quero saber é quantos ml eu vou ter que usar, ou seja, eu tenho que descobrir quantos litros de água tem nessa piscina. Para descobrir quantos litros de água tem nessa piscina, olha o esquema que eu vou fazer, olha. Vou colocar as medidas que eu tenho aqui, olha. 5 metros de comprimento, ok? 3 de largura e 1,7 metros de profundidade. Ok.
Mas o problema me disse aqui que a lâmina de água, né, o nível da água, sempre fica a 50 centímetros da borda. Então essa piscina não está completamente cheia. Essa piscina, ela mantém o nível de água dela bem aqui, olha. A essa altura, aproximadamente, tá? Então, olha, essa altura aqui, olha, que está vazia, que eu estou marcando em vermelho, é de 0,5 metros. Então, me responde o seguinte: qual é a altura? Qual é a altura do líquido aqui na piscina? Professor, se a altura do paralelepípedo é 1,7 e você vai descontar ali o meio metro que está vazio, vai sobrar 1,2 metros aqui. Beleza, é isso mesmo. Então o que nós vamos fazer agora? Calcular o volume de água, somente esse volume aqui, tá? Como é que a gente vai fazer isso, professor? Você vai considerar o seguinte, olha. Você vai considerar um paralelepípedo que tem 5 metros de comprimento, 3 de largura e 1,2 metros de profundidade. Ah, professor, então é só multiplicar essas três dimensões. Exatamente isso, olha. Então o volume de água vai ser 5 vezes 3 vezes 1,2. E aí você vai multiplicar. Multiplicando aqui, você vai obter, olha, 18 metros cúbicos. Não 18 litros, tá? 18 metros cúbicos. Vamos olhar o problema, olha. Eu utilizo 1,5 ml desse produto a cada 1.000 litros. Você vai lembrar aqui o seguinte, olha, que 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. Se 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros, 18 metros cúbicos equivalem a quantos litros? Professor, 18 metros cúbicos equivalem a 18.000 litros. Exatamente isso. Então, quantas bisnaguinhas de 1,5 ml eu vou ter que colocar aqui? Lembrando que é uma bisnaguinha para cada 1.000 litros. Professor, então são 18. Isso. Então o que eu vou usar aqui, olha, é 18 vezes aquela quantidade do produto. 18 vezes 1,5. 18 vezes 1,5 vai dar 27 ml. 27 mililitros. Pronto, você finalizou a questão aqui. Letra B. Professor, bem tranquila essa questão, bem tranquila, tá? Essas duas questões aqui, aliás, essas três questões de prisma que nós fizemos aqui, tá? Prisma é um assunto bem recorrente no Enem, tá bom? Prisma, cilindro, e cone são assuntos bem recorrentes. Ok, pessoal, então a gente fica por aqui hoje. Valeu, até a próxima.